Meu nome é Paulo, eu sou representante aqui do primeiro semestre de Direito, tá? Junto com os meus amigos aqui também presentes. Hoje a gente vai apresentar para vocês os 3 primeiros incisos do artigo 14 da Constituição, tá? Mas assim, a Constituição é algo que a gente sempre está ouvindo, né, no dia a dia. Mas assim, de fato, os estudantes de Direito, claro que sabem, né? Mas a população assim em geral. Sabem o que significa a Constituição? De fato, sabem o que é a Constituição? Então, um breve resumo para vocês. A Constituição, ela é um documento mais importante do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, ela está no teto de tudo, ela está no topo de tudo. É como se fosse a mãe da gente, né? A mãe da gente está ali, ela dá a ordem, a gente obedece, baixa a orelhinha e acabou. Essa é a Constituição, ela está acima de tudo. E no artigo 14, hoje a gente vai falar sobre os 3 incisos. Se o pessoal pegar a Constituição lá no Google e olhar lá no artigo 14, vai ver que tem um monte de incisos. O que são os incisos? Os incisos são aqueles números romanos que tem ali embaixo da numeração dos artigos, né? Então hoje a gente vai falar só desses 3 incisos de uma forma bem simples, bem bacana, bem tranquila, que é para todo mundo entender, que é o plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Caramba, né? Agora estou vendo aqui a carinha de vocês, né? Acabei de falar que o negócio vai ser simples, vai ser tranquilo, e eu jogo esse monte de termo aí complicado para vocês, né? Mas eu não estou sozinho, estou aqui com meus 9 amigos aqui, e a gente vai explicar de uma forma bem clara. Vocês vão ver, é bem tranquilo. É mais fácil que matemática, isso eu garanto para vocês. Eu vou passar a palavra aqui agora para dar continuidade para o meu amigo Kaique, e ele vai continuar aqui também junto com o pessoal aqui. Tá bom, pessoal? Isso mesmo, gente. Boa noite. Vou, na verdade, passar a palavra para a Nani. É que ela vai começar o primeiro tópico do trabalho, que é o plebiscito. Olá, boa noite. Meu nome é Elaine, como meu amigo falou. Eu vim falar sobre o plebiscito. O que é o plebiscito? É uma das soberanias populares. O que é soberania, gente? A palavra já diz tudo, né? Soberania, que lindo, né? Que forte. Soberania popular nada mais é do que o poder que o povo tem. O poder que eu tenho, que você tem, que todos aqui na sala temos, de votar, de dar a nossa opinião. E é aí que entra o plebiscito. O plebiscito é uma votação especial feita antes de um projeto de lei. Ou seja, o Congresso ele quer saber a opinião antes de criar um projeto de lei. Exemplo, ele vai pegar um tema que está sendo discutido, um tema que vai afetar a vida de todo mundo em sociedade, exemplo, o aborto, e vai te perguntar, você é a favor ou você é contra o aborto? Ele vai marcar um dia, um local, assim como a gente vai nas votações de prefeito, vereador, presidente, é a mesma coisa. Você só precisa ter 16 anos e um título para poder votar no plebiscito. No Brasil, houveram 4 plebiscitos até hoje. O mais conhecido, o mais famoso, aconteceu em 1993. Acho que a maioria aqui não votou e não foi porque não quis. 95? Eu sou de 95. O estudo é 93, mas tudo bem, não tem problema, né? Vamos. Ai, desculpa, ela disse que não tinha nascido, nem eu, novinha. A maioria aqui não foi, mas não foi porque não quis. Não foi porque de idade, né, gente? Tudo bebezinho, tudo nenenzinho, tudo na flor da idade. E por que vocês não foram? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu e como foi. O governo, ele perguntou 2 perguntas para o povo. A forma de governo e o sistema de governo. Na forma de governo, ele perguntou se a população preferia monarquia ou república. Na monarquia, quem governa é o rei, e na república, quem governa é o representante político através de voto. Em sistema de governo, foi feita 2 perguntas, parlamento ou presidencialismo. No parlamento, quem governa é o chefe, o primeiro-ministro, assim como acontece na Itália, hoje. E no presidencialismo, quem governa é o presidente, votado pelo povo. Foram escolhidos, na época, e até hoje, como forma de governo a república e como sistema de governo presidencialismo. Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre o que foi, sobre o que é o plebiscito, eu vou chamar aqui o meu amigo para falar sobre o referendo. É igual, é parecido, tipo criança, vocês vão ver que tem muito a ver, mas também fala de uma coisa muito importante, que é o voto, que é o poder que a gente tem de falar, de exigir, né?
Então eu vou passar para o Kaique e ele vai falar um pouquinho para vocês. Boa noite de novo. Então, como a minha colega falou, vou falar um pouco mais sobre o referendo, né? Que é parecido, só que tem uma diferença que no plebiscito, ele é antes do projeto de lei. Já no referendo, ele é após. Né? No caso, eles querem saber a nossa opinião sobre esse projeto de lei, que é feito pelo Congresso Nacional. Eles também que dão início ao próprio referendo. Né? Para que tenha uma abrangência nacional, é necessário que tenha um pedido da Câmara dos Deputados ou mesmo pelo Senado. Né? E nós tivemos um relativamente recente, que foi em 2005, que foi perguntado se os cidadãos deveriam ter ou não a venda de armas de fogo. No caso, como todos devem saber, foi votado que deveria sim ter essa venda de armas de fogo. Né? Beleza, agora eu vou chamar a minha colega Leni, e vai falar um pouco mais sobre a iniciativa popular. Boa noite a todos. Pessoal, bastante coisa interessante, né? 2 incisos aí sensacional. Mas assim, se a gente quer ser protagonista aí dessa história, tem iniciativa popular. Isso significa que nós, cidadãos comuns, podemos apresentar ideias de leis para o governo, para o pessoal do legislativo. Mas calma, tem um porém. Para nossa ideia ser considerada, precisamos conseguir um número mínimo de assinaturas, tá? Dos eleitores. E se conseguirmos, esse projeto é levado para análise dos políticos e eles decidem se aprovam ou não. Basicamente, se o grupo de pessoas acredita que uma nova lei é necessária ou que uma lei precisa ser mudada, eles podem pegar assinaturas de outros cidadãos que concordam com eles. E assim, se eles conseguirem esse número mínimo, esse número suficiente de assinaturas, essa proposta é levada adiante e pode ser discutida e votada pelo governo. Mas aí que tá, pessoal. Quantas assinaturas a gente precisa para que a nossa proposta seja discutida pelo governo? Para fazer essa continha rápida aqui, eu vou pedir para o Paulo tá aí exemplificando para a gente, tá? Eu comecei falando que não tinha matemática no curso de Direito, ela joga a conta para mim fazer. É assim, para ter essa votação da iniciativa popular, precisa de nada mais, nada menos que 3.458.950... Calma. Não é tudo isso não, Gustavo. Precisa ser considerado o número do eleitorado, né, a população eleitoral do nosso país, que é aproximadamente hoje 156 milhões de eleitores. Desse eleitorado, 1% para poder tornar a iniciativa popular válida, que dá aproximadamente aí 1,5, 1,5 milhão de assinaturas. Né? Então precisa dessas assinaturas e tem um detalhe, não pode ser as assinaturas concentradas de um estado só, tá? Porque senão o Congresso ele vai entender que é um interesse muito singular, muito estatal. Então a Constituição estabeleceu ali que pelo menos tem que ter as assinaturas de 5 estados. Né? Vejam, no nosso país a gente tem 26 estados e o Distrito Federal são 27. A Constituição ela dá uma quebradinha ali para ter pelo menos a votação desses estados aí para se tornar válida a lei de iniciativa popular. Nós tivemos alguns casos aqui de suma importância no nosso país, só que a gente me confundiu com um monte de número, o Kaique me confundiu com o plebiscito. A gente não sabia, gente. A gente está aqui para a gente aprender, mas tudo que a gente está passando para vocês foi graças ao ensinamento dos nossos ilustríssimos professores que estão aqui. Eu vou chamar aqui agora o meu amigo João, que ele vai dar um exemplo para vocês de alguns projetos de lei de iniciativa popular que vigoraram aqui no nosso país. Fala aí para a gente, João. Primeiramente, boa noite. Eu vou falar sobre um caso que ocorreu lá em 1992, de uma atriz chamada Daniela Pérez, em que ela foi brutalmente assassinada pelo seu colega de trabalho. E naquela época, de 1992, o homicídio qualificado ele não era considerado um crime hediondo, ou seja, o autor do crime ele poderia muitas vezes responder em liberdade, na casa, em domicílio. Além de inúmeras outras benefícios que ele podia ter, apesar de ter cometido o crime. Além desse exemplo, eu vou chamar a nossa amiga Maju para dar mais alguns para a gente. Oi, boa noite. Em 1999, tivemos um combate contra a compra de votos.
onde foi imposto multas e cassação. Ou seja, quem infringisse além de ser multado, ele também ia ter que, além de ser multado, ele ainda não poderia trabalhar em cargos públicos e também não poderia ser eleito por determinado tempo. É basicamente isso. A pessoa ali, ela se comprasse voto, oferecesse alguma coisa em troca para a pessoa votar nela, ela iria responder por esse crime. Aí ela não poderia nem trabalhar em cargo público e também não poderia ser eleita em qualquer outra função por um determinado tempo. E você, Giovana, tem mais algum exemplo pra gente? Boa noite. Tem um último exemplo aqui, um exemplo mais recente, ocorreu no ano de 2010, que foi a lei da ficha limpa. Foi uma lei aprovada pela própria população, com 1,6 milhões de candidatos. E a partir de 2010 ela já começou a ser, ela já foi aprovada e começou a valer. Antigamente a gente não tinha muitos critérios para a pessoa se encaixar em cargos políticos. Hoje em dia a gente já está mais avançado nesse quesito. E com a aprovação dessa lei, candidatos condenados por órgãos não poderiam se candidatar a cargos políticos. Mas e aí, Paula, você passaria na lei da ficha limpa? Com certeza, passaria, menina? Com certeza. Gente, então é isso. Essa é a apresentação aqui do primeiro semestre aqui de Direito. Nós aqui, os 9, 10 alunos aqui que estão representando toda a classe aqui com mais de 60 alunos. Peço desculpas aí por algum erro, por alguma questão de nervosismo e tudo mais. É a nossa primeira apresentação. A gente agradece muito a presença de todos vocês, e mais uma vez os professores, aos alunos dos outros semestres também, da população em geral. Espero que vocês tenham gostado. Trouxemos aqui também, meio que de última hora, alguns panfletinhos aqui também, para o pessoal que quiser dar uma olhada certinho, acompanhar o nosso trabalho também aqui que está exposto. E tenham todos uma boa noite e fiquem com as outras apresentações aí dos outros grupos. Muito obrigado! Muito bem, parabéns, né? Bastante claro, né? Dentro do tempo previsto, né? Perfeito. Eles arrasaram, né? Então agora, vamos ao aluno seguinte, que foi orientado pela professora Priscila, né? É o pessoal do segundo e do terceiro semestre. Pode sim.